Olá, meus irmãos, graça e paz, que alegria estar com você aqui nesse tempo de devocional. Eu me chamo Jefferson Rodrigues, sou pastor aqui na Ciba e também pastor na Congregação Batista Ponte. E estamos aqui para mais um tempo de meditação, de devocional, e a minha oração é que esse tempo, essa palavra, ela possa edificar a sua vida e você possa ser nutrido pela bendita palavra de Deus. Eu quero meditar com você em um texto que eu particularmente gosto muito, especialmente por se tratar da carta de Filipenses, que é sem dúvidas uma das cartas mais impactantes, mais profundas escritas pelo apóstolo Paulo. E eu queria observar especialmente as primeiras palavras de Paulo na sua saudação inicial e na sua oração direcionada aos filipenses. Vamos ler então? Quero que você acompanhe aí na sua casa, meditando no texto bíblico. Filipenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, essa saudação inicial do apóstolo Paulo. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para conhecimento ou para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Como disse, eu gosto muito dessa leitura, especialmente de todo o conteúdo da carta de Filipenses, porque devemos lembrar que essa é uma das cartas chamada de Cartas da Prisão, onde o apóstolo Paulo estava preso e ainda assim, mesmo preso, vemos como o Evangelho estava em liberdade. A tal ponto de Paulo poder escrever para os seus amados em Filipos e destacar, sobretudo, a alegria no Senhor. A palavra-chave da carta aos Filipenses é justamente alegria. E é interessante que mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo preso, o apóstolo Paulo ele vai definir o seu sentimento no Evangelho como alegria. Portanto, a ênfase de Paulo, vez a vez, capítulo a capítulo, para os filipenses é exatamente essa: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nos lembrando que a nossa alegria, ela não depende de acontecimentos externos, mas ela é condição daquele que está em Cristo Jesus. Portanto, as palavras de Paulo merecem a nossa atenção e a nossa meditação, especialmente aqui em Filipenses. E veja, o texto em que a gente leu é a costumeira saudação do apóstolo Paulo. Você que é um leitor mais atento de Paulo já percebeu que Paulo possui algumas características na sua forma de escrever, na sua forma de interagir com aqueles que recebiam suas cartas. De modo que Paulo sempre começava com uma saudação afetuosa e relacional e logo depois ele partia para uma oração. É interessante essa dinâmica do apóstolo Paulo: saudação relacional e oração pelo povo de Deus. Essas duas características, de fato, são interessantes. Revelam um padrão relacional de Paulo que se move na esfera horizontal, de modo que ele se relacionava com os irmãos afetuosamente, os saudava, os considerava, os estimava, ao tempo que também revela um aspecto ainda que vertical, porque por aqueles irmãos o apóstolo Paulo orava. E isso é interessante. Paulo saúda a igreja e ora por ela.
E eu queria destacar algumas expressões desse texto, da saudação e da oração de Paulo. O primeiro deles é como Paulo se identifica. Veja só o versículo 1. Ele vai dizer aos Filipenses: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Olha que interessante. Paulo se apresenta como servo de Cristo. Disse ele, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Veja como a palavra servo, do grego doulos, dá a ideia de escravo. Paulo, portanto, está se apresentando como o escravo de Cristo. Alguém que não possui qualquer tipo de autoridade sob, mas que está sob autoridade. É importante que a gente lembre que no contexto do tempo bíblico, a escravidão fala de servo que não possui nenhum direito. Paulo, portanto, está se colocando na condição de alguém que é escravo, está totalmente rendido ao senhorio de Cristo. Orou certa vez Santo Agostinho a seguinte oração: Senhor, faça-me teu escravo, só então eu serei livre. Paulo sabe que, sendo escravo de Cristo, ele vive a plenitude da liberdade. É interessante também que Paulo se via como escravo, mas olhe como ele estimava os irmãos em Filipos, porque ele vai dizer o seguinte: Paulo e Timóteo, nós somos servos, escravos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Você percebe a intencionalidade das palavras de Paulo? Ele vai se ver como escravo, mas vai enxergar os filipenses como santos. Isso aqui revela a autoridade apostólica de Paulo, aliada à sua humildade no Senhor. Paulo não se vê como aquele que dá ordens ou que está acima dos irmãos. Pelo contrário, ele se coloca na condição de escravo, mas enxerga os seus irmãos na condição de santos. E sabe, meus irmãos, nós deveríamos pensar sobre isso e concluirmos que sim, a Bíblia nos chama a considerarmos o nosso irmão superior a nós. É isso que Paulo está dizendo. Agora, o contexto dos crentes em Filipos, ou o contexto da igreja filipense, é que eles estavam sob forte perseguição. Temos aqui uma cidade que era pagã e que, portanto, o evangelho era contracultural, de modo que aquela cidade possuía uma cultura hostil ao evangelho. Ser crente em Filipos era, portanto, assinar o atestado de ser perseguido. Mas olha o que Paulo vai dizer ainda no versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, e com os bispos e diáconos. Olha que interessante, Paulo vai mencionar os dois oficiais bíblicos da igreja, bispos ou pastores ou presbíteros e diáconos. O que Paulo está lembrando aos filipenses é que mesmo em meio à perseguição, eles não estão sós. Mesmo em meio à cultura hostil ao evangelho, uma cultura que perseguia a igreja, Paulo os lembra: Deus lhe deu, filipenses, meios de graça, bispos e diáconos, ou pastores e diáconos. E, meus irmãos, nós não deveríamos nos esquecer disso. Oficiais da igreja, presbíteros, pastores, bispos e diáconos são meios de graça pelos quais o Senhor abençoa a sua igreja. Portanto, não despreze o culto público, não despreze essa dinâmica da vida da igreja. É aqui na igreja, é na vivência do dia a dia da igreja que nós somos abençoados pelo pastoreio dos bispos e pelo serviço dos diáconos. Como é bom sermos lembrados de que na caminhada cristã, de fato, nós não estamos sós. O Senhor nos deu bispos e diáconos. O apóstolo Paulo continua sua saudação costumeira e vai usar os dois termos tão conhecidos da sua saudação. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Veja como Paulo vai aqui mencionar aquilo que Deus fez nos filipenses, aquilo que Deus fez em nós. Antes éramos inimigos de Deus, antes vivíamos em contenda com o Pai. Na pessoa de Jesus, nós temos
paz com Deus por meio da sua graça. Então veja, a graça foi o que nos alcançou. A paz é o resultado disso. Deus nos alcançou com a sua graça, com o seu favor imerecido, e agora, em consequência disso, vivemos em paz. Em paz com o quê, pastor? Em paz com Deus. Ainda que o crente viva dias difíceis, ainda que o cristão passe por situações de guerra, assim digamos, a sua paz com Deus, ela continua mantida. Paulo diz, graça e paz. Paulo, então, parte para ações de graças. Ele vai mostrar por quais razões ele era grato a Deus pela vida dos filipenses. No verso 3 ele diz, agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Paulo faz um exercício de memória e quando lembra dos filipenses, ele se alegra por uma igreja viva, relevante, uma igreja com a qual Paulo tinha boas memórias. E por que é que Paulo então vai agradecer a Deus sempre que lembrava dos filipenses? O verso 4 responde, em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia. Veja, Paulo se alegrava quando lembrava daquela igreja, porque Paulo está falando de uma igreja cooperadora, uma igreja que cooperava para o avanço do Evangelho. É interessante que estamos falando aqui de uma igreja que era desprovida de recursos, uma igreja, como eu disse, que vivia em um contexto de uma cultura que hostilizava o Evangelho, mas que ainda assim entendeu que os recursos que tinha, ainda que poucos, servia para a cooperação, para o avanço do Evangelho. Paulo vai definir esses crentes em Filipenses como cooperadores. É interessante que a palavra cooperação aqui dá ideia exatamente de parceria. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Paulo está dizendo que Deus o levantou para ser o apóstolo dos gentios, para ser o grande missionário às nações, mas ele não faz isso só. Ele conta com a cooperação da igreja. Ele conta com a parceria da igreja. O termo grego para parceria é exatamente o koinonia, o famoso koinonia de comunhão. Então veja como a nossa comunhão praticada, ela revela uma parceria no Evangelho para o avanço da obra de Deus. Eis a razão pela qual Paulo se alegra tanto com os filipenses, porque sim, aquela igreja era uma igreja cooperadora, uma igreja que amava a Deus e amava a sua missão. Paulo então continua dando as suas ações de graças. No verso 6, disse ele, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, veja a reciprocidade para uma igreja cooperadora ao compromisso de Deus em completar a boa obra. Só que Paulo não para por aí. Ele diz, verso 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Veja como Paulo agora não vai apenas mencionar a razão por qual ele é grato a Deus pelos filipenses, mas vai destrinchar em detalhes como os filipenses cooperavam com ele. E nas palavras de Paulo, os filipenses foram cooperadores de Paulo nas correntes que o prendiam. Sabe por que Paulo dava graças a Deus por essa igreja? Porque essa igreja se identificou com as algemas de Paulo. Eles não foram alheios à dor do apóstolo. Não é que eles ficaram dizendo, olha, Paulo está preso, então vamos de alguma maneira orar para ajudar. Não, ao contrário. A Bíblia está dizendo para nós, meus irmãos, que mesmo Paulo preso, os filipenses cooperaram, o ajudando, o auxiliando nas suas correntes. Muito provavelmente, indo até Paulo à prisão, cooperando para o seu mantimento. O ponto aqui é percebermos que há uma identificação da igreja com o seu líder, da igreja com o apóstolo, de modo que a dor do apóstolo não está alheia à igreja, ao contrário, a igreja entende, compreende e coopera. Eis uma igreja triunfante. A igreja em Filipenses, ou a igreja
em Filipos. É uma igreja que percebe a dor do outro e se identifica com ela. Por isso Paulo vai continuar, versículo 8, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês e quão profunda afeição eu tenho por vocês em Cristo Jesus. Paulo ama essa igreja e define isso com as suas afeições por ela. É interessante que Paulo chega a declarar aqui que tem saudade daquele povo. E veja, irmão, saudade é um sentimento um tanto quanto difícil de definir. Tanto que somente no dicionário ou no idioma português é que existe a palavra saudade. Os outros idiomas usam palavras próximas a isso, um sentimento de nostalgia, algo parecido, porque de fato, saudade é um sentimento difícil de definir e Paulo está escolhendo palavra a palavra para mostrar aos filipenses quanto ele os amava. Paulo chega a dizer que ele a profunda afeição, e a gente sabe que a afeição não é simplesmente emoção, é a emoção em movimento, é se mover pelo outro. Paulo ama essa igreja e, portanto, vai finalizar orando. E eu queria destacar a oração de Paulo. Paulo ora aos filipenses pedindo 3 coisas. Verso 9, disse ele, esta é a minha oração. Primeiro, que o amor de vocês aumente cada vez mais. O primeiro pedido da oração de Paulo pelos filipenses é que o amor deles aumente cada vez mais. Paulo preso, acorrentado, sentenciado a ter a sua liberdade cerceada, e quando lembra dos filipenses, ora para que o amor daquela igreja aumente. E veja, meus irmãos, como isso é profundamente revelador para nós. Qual foi a última vez que nós oramos para que o Senhor aumentasse o nosso amor? Paulo está orando por essa igreja e pedindo que o Senhor, sobretudo, aumente o amor deles. E veja como, por vezes, o amor não está no topo da lista das nossas orações. Mas Paulo faz isso para com os filipenses. Paulo ora para que o Senhor aumente o amor daquela igreja, porque, meus irmãos, o amor é a marca distintiva do nosso cristianismo. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus é amor e o mundo não entende amor. Para o mundo, amor é um tipo de sentimento que denota ou controle total ou permissividade total. No texto bíblico, amar é uma decisão voluntária de se colocar no lugar do outro. Veja como esse fato é um grande diferencial para a vida da igreja. Paulo então ainda fala, além de que o Senhor aumente o amor dos filipenses, que também o seu conhecimento e toda a percepção aumentem, verso 10, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O segundo pedido de oração de Paulo é para que os filipenses possam discernir, aumentar em discernimento. E, meus irmãos, veja que sequência lógica interessante. Primeiro, amem. Segundo, tenham discernimento. Porque, meus irmãos, amor sem discernimento é perigoso. Paulo vai orar para que aqueles crentes em Filipos sejam maduros, porque só há discernimento onde há maturidade. Então, a oração de Paulo é para que aqueles crentes em Filipos possam crescer em maturidade, em discernimento, saber o que é certo, o que é errado, saber o que é falso e o que é verdadeiro. Eis aí a marca de um discípulo de Cristo. Por fim, o terceiro pedido da oração de Paulo está no verso 11. Ele vai dizer que o amor aumente, que o discernimento aumente, com uma razão. Para quê? Verso 11. Para que cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Veja o que Paulo está orando. Ele está dizendo, de maneira conclusiva, que os filipenses façam tudo, ou seja, aumentem em amor, aumentem em conhecimento e discernimento, para louvor da glória de Deus. O que Paulo está dizendo é que, em sentido último, tudo que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Os catecismos mais antigos da igreja sempre fazem a primeira pergunta:
Qual o fim principal do homem? E a resposta é categórica: glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O pastor batista John Piper disse que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, glorificar a Deus e nos satisfazer nele não estão separados, mas são coisas que se completam. Portanto, meus irmãos, com base na palavra de Paulo aos Filipenses, que o nosso amor aumente, que o nosso poder de discernimento aumente, mas que, sobretudo, possamos fazer tudo para a glória de Deus, agradando a Deus e louvando a Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa alcançar seu coração e que você continue firme na presença de Deus, como os crentes em Filipos, se alegrando no Senhor, que é a nossa força. Deus te abençoe.